Fala pessoal, estamos aqui para mais um Pod Carro, Kleber Electric falando, piloto da Copa Truck, cara que já andou muito de busão. E hoje eu trouxe aqui um cara para falar disso e de muito mais, tem tudo a ver com carro, com caminhão, com transporte. Trouxe aqui o Eduardo Luiz, que é um cara aí que vai falar muito de transporte, muito de busão, que inclusive tá aparecendo aqui na nossa tela. Tem o Papo de Busão com o Edu, que é o podcast dele, e hoje nós juntamos o Pod Carro com Fizemos um crossover. Seja bemvindo, Edu. Obrigado por estar aqui. Já vinha combinando há algum tempo e não dava por agendas, né? Hoje deu certo. Obrigado por você ter abrido aí esse crossover. Legal. É assim, quando a gente admira uma pessoa e a gente conhece e vê que aquela admiração é verdadeira, eu fico muito feliz, coração. Que legal. Ó, eu não combinamos isso antes aqui, né? Fora do ar, então vamos combinar agora. Vamos fazer... Realmente, gostei da ideia, o crossover. Você pergunta o que você tiver... né? Bacana, e eu te pergunto... de curiosidade, né? Curiosidade, porque a gente tava batendo um papo antes aqui, já tava rolando um papo bem legal. Legal. Então vai ser muito legal para você, nosso telespectador. Então já vamos falar antes pra galera já ajudar a gente, ó. Não segue o Pod Carro ainda, não curtiu ainda no YouTube, você que tá vendo na TV, vai lá, Pod Carro, você pode colocar o Pod, o E comercial e o carro é mais fácil de achar. Curte, compartilha, segue, clica no sininho que vai ser muito interessante. Esse vídeo vai estar ao ar aí rapidamente, a gente tem que esperar, né? Com certeza, depois de sair na TV, vai pro YouTube. E temos também o Papo de Busão, que... Comigo, tá aqui lá no YouTube... Tem lá no YouTube, pode ir lá. Só clicar Papo de Busão Papo de Busão já vem o logo. Pelo logo, esse logo tem um porquê desse logo, né? Sim. O pessoal do transporte aí tem até uma saudade, um saudosismo da antiga CMTC. Por isso que a gente criou esse logo. Então tem a ver já. Tem a ver. Eu vi que ele tem uma simetria pra lá e tal, né? Legal. É uma homenagem à CMTC, que é a primeira empresa de ônibus, né, da cidade de São Paulo. Legal. E aí eu resolvi criar esse Papo de Busão, e quem está seguindo o Papo de Busão, por favor, sigam o Kleber, sigam ele aqui, pô. Legal. E claro, compartilhem, né? No YouTube também, no Instagram, no Facebook, você acha lá também, colocando Kleber Electric, Kleber com K, Electric, E-L-E-T-R-I-C, já acha aí a gente também, tudo que a gente faz, né, nas corridas e etc, e aqui no Pod Carro também. Bom, vamos lá. Edu, muito interessante, né, o Papo de Busão, porque você acabou de falar aí de saudosismo, né, eu me lembro lá na época que eu comecei a trabalhar, que eu ia trabalhar de ônibus, de busão, e tinha várias, ia pra escola também, ia enfim, pro curso técnico que eu fazia, ia de busão, né, e rolava vários papos. Várias conversas. Vários papos legais dentro de busão. No fundo do busão. É isso aí. E, cara, eram papos muito interessantes que hoje eu lembro, né? Por isso que me bateu um saudosismo aqui, porque ajudou a formar quem é o Kleber Electric, né? Então, que legal. Quantas pessoas não vão se identificar aí também, né? Que vem de baixo aí, que independente da condição social que tá hoje, se precisa ainda andar de busão ou não, mas que passaram por isso e que vão se identificar. Aqui, muito papo ali, você tá ou indo para a escola, ou indo para a faculdade, ou indo trabalhar quando começa a trabalhar, ou o pessoal mais velho mesmo, vai formando ali, muita coisa ali dentro, você consegue... É uma hora que todo mundo tá indo para algum lugar diferente, que todo mundo se encontra e cruza experiências. A sua ideia de fazer o Papo de Busão foi por isso ou dá o seu parecer? Sim, a gente já vinha pensando, né? Até nós temos um amigo em comum, que é o Eric da PPG, eu queria mandar um abraço para ele. Nós fizemos o Eric da PPG, inclusive meu patrocinador na Copa Truck, é as tintas PPG, que meu caminhão é pintado com as tintas da PPG, né, e outros caminhões lá também. E a gente estava até falando antes aqui o quanto ajuda até na velocidade, né? Velocidade, consumo de combustível. Eric, prazer aí, tamo junto. Eric, obrigado aí, tamo junto. E aí, eu conversando um dia com o Eric lá na empresa que eu trabalhava,
E eu falei pra ele assim, eu queria abrir um podcast, cara, pra falar desse mundo nosso. Falar desse mundo do funileiro, do pintor, do motorista, do cobrador, do chefe. Porque os passageiros, eles estão entrando ali no carro, é passageiro. Ele entra, ele vê alguma coisa de anormal, hoje nós temos o celular, naquela época não tinha, a gente vê alguma coisa de anormal, já vamos ligar o celular pra criminar, né, na verdade, né, deixar aquela imagem, assim, se alguma coisa de errado, uma briga, um desentendimento. Sim. Então, assim, até chegar ali, até o passageiro chegar e ver o ônibus ali rodando na rua, tem um bastidor fenomenal atrás dele. Manutenção, fiscalização, limpeza, tem organização, tem feedback, tem o 0800, tem o pessoal do CCO, tem o planejamento, tem muita gente. Então, assim, eu fui criar isso daí, eu fui falando com um, com o outro, pra dar voz a essa galera. Tanto que lá no Papo de Busão, já foi socorrista, motorista, já foi cobrador, já foi plantonista, já foi o Eric da PPG, o último agora foi o Eberson, um grande gestor de manutenção, um cara que uma mente fantástica, fora da casinha, ficou um gostinho de quero mais. Então é isso aí que a gente quis trazer. O chão de fábrica, trazer para as telinhas, trazer ali para as telinhas do celular e dos... Me identifico muito porque é o que eu quis fazer também com o Pod Carro, né? A gente tem aí outros canais de carro, mas nenhum canal faz o que a gente faz. A gente traz desde o piloto, que foi o nosso primeiro Pod Carro, foi com um piloto de Stock Car, Ricardo Maurício, que é o cara, né? Até o cara que trabalha aqui na loja, entendeu? Que é o cara que precisa ser ouvido, que tem muito conteúdo. Por exemplo, você mesmo trouxe aqui porque eu acho super interessante, né? A gente já vai falar aí um pouquinho da sua carreira, que é do ramo de transporte, que né, quis dar voz a esse pessoal, que isso é uma coisa interessante e você também precisa ser ouvido, né? Ele vivia me convidando, galera, pra ir lá, e eu falava assim, cara, eu vou, mas ele viu a correria que é a minha vida, deu certo da gente hoje se encontrar aqui e fazer esse Pod Carro junto com o Papo de Busão. Justamente por isso, né, que eu acho que eu não tive, talvez, a voz que eu gostaria de ter tido lá atrás, né? Com certeza. Então eu falei, não, cara, eu acho que isso é uma coisa que hoje eu posso fazer, eu vou fazer por aqueles que também não podem. Entendeu? Lógico que eu não tenho a distinção, não vou chamar só quem não tem voz, porque justamente a gente precisa também desse marketing, precisa, às vezes, desses caras que têm um pouco mais de relevância pra gente poder dar mais voz ainda a quem não tem. Essa é a minha ideia. Exatamente, nessa linha mesmo. Essa é a minha ideia. Eu trago aqui os caras meus, os famosão, vamos dizer assim, para justamente dar mais voz àquele que não é famoso, aquele que precisa ser ouvido. Então é muito legal, é uma mescla muito legal e a sua ideia eu me identifico bastante aí com o Papo de Busão. E pra gente continuar essa conversa, eu queria te presentear. Legal. Aqui é um dos nossos patrocinadores. Legal. Eu vim para trazer para você uma caneta multifuncional. Vou te explicar como ela funciona. Tá. Aqui você tá lá no seu escritório, vai querer fazer uma videochamada, você tira seu celular, coloca ele aqui. Eu já vi essas canetas. Então eu trouxe para você. Eu fiquei imaginando o que é isso. Aí agora eu entendi aqui, ó. Personalizadinha. Aí você tira da capinha, porque ele não, senão você vai acabar. Vamos fazer agora. Não vai entrar. Vamos testar. Exatamente. Olha, rapaz, nós não ensaiamos isso antes. Aí, ó. E aí você consegue tomar a bronca da esposa, porque você não lavou a louça. Vamos fazer a videoconferência, já põe ele ali. E aí você tá lá no escritório, assinando os papéis lá, e aí você consegue. Ele vai ficar um pouquinho torto de pé, Não, dá pra deixar ele retinho. Mas ele é de boa. Só equilibrar. Mas ele fica de boa. Top. Muito bom. E aí você tem a parte de touchscreen. Se você fez a unha lá, principalmente as mulheres. Eu não. Eu também não, então eu nem vou usar isso, meio ogro, né? Gente que mexe com o caminhão. Tem a francesinha preta, ó. Com graxa. Com graxa. E aí a pontinha da caneta fininha aí, então esse presente é pra você, cara, personalizado, Papo de Busão. Obrigado, Papo de Busão. Show. Nosso patrocinador que ajuda a gente, depois eu vou falar. Qual que é o nome? Dele. É o pessoal da... Deixa eu pegar meu celular aqui que eu já vou falar. Eles entraram agora. E o adesivo do Papo de Busão, que eu tô te trazendo aí. Vou fazer um negócio contigo aqui. Me deu vontade de colocar esse adesivo no caminhão. Então, vamos fazer o seguinte, já que ele vai pôr no caminhão, eu vou fazer o seguinte. Vontade. Não, pode pôr lá, você vai me ajudar bastante e é legal. Toma, tem mais. Coloca no carro pequeno, que eu sei que o homem aqui tem velocidade na veia. Boa. O homem transpira velocidade. Show. Cadê meu celular? Vou pegar meu celular aqui. Pronto.
Vamos ajudar a divulgar e dar mais voz para essa galera que não tem, né? Vamos lá. Então vamos lá, agradece aí o pessoal patrocinador aí do Papo de aqui, Busão com o Edu. Bem legal a caneta. Gostei dessa ideia. A Ex-Hyper, que é o pessoal que faz as canetas, tá fazendo o cartão, que depois eu vou te trazer. E os adesivos, quem faz também são eles, da Ex-Hyper. Queria agradecer eles, né? O Eberson. O Eberson também tem a empresa da Teltec, que é empresa de alternador, motor de partida, evaporador, exaustor, tudo para linha de ônibus e caminhão. Legal. Tá? O que você precisar, eles estão lá. E o pessoal da SP Frotas com o Márcio, que é peças genuínas para deixar sua manutenção do seu caminhão, do seu ônibus 100%. Top demais. Isso aí. O cara é bom, hein? O cara é bom. Ó, eu já vi que você manda bem, nós vamos fazer o seguinte, tive uma ideia aqui. No primeiro bloco aqui nós vamos falar de você, e no segundo bloco você vai me entrevistar. Vamos fazer assim? Vamos. Que aí fica os dois blocos aí, um bloco pro podcast, um bloco pro Papo de Busão. Com certeza. Fechou? Então vamos lá. Quem é o Edu? Eu quero saber quem é o Edu antes de ter o Papo de Busão, de trabalhar ali, enfim, da onde veio quem é o Edu? O Edu é um jovem rapaz de 41 anos, que nasceu na Zona Leste. Já nasceu sabendo o que queria, né? De família oriunda do ônibus, do transporte coletivo. Meu pai, meus tios. E ali eu já sabia o que eu queria ser. Eu queria ser motorista de ônibus. Eu queria ser piloto. Eu queria ser o Ayrton Senna. Piloto. Eu queria ser o Ayrton Senna. Mas eu imagino que você ia ali, pequenininho, olhando o pai, pilotando. Meu pai sempre foi da fiscalização. Meu pai nunca teve aptidão para dirigir. Mas meus tios tinham os caminhões, enfim. Você ficava ali olhando. Eu ia trabalhar com meu pai, e eu via os amigos do meu pai dirigindo, e a gente fazia até viagem junto. Então aquilo foi indo. E eu vi que você tem um filho. Tem. Quantos anos? Meu filho tem 13 anos, o 13 Felipe. 13 anos. E ele vai nesse mesmo caminho? O Felipe ele é mais para engenheiro mecânico. Entendi. Mas é carro. Mas é carro, gosta, curte. Carro. A Júlia também, tem a Júlia. Legal. A Júlia também gosta, os dois gostam de velocidade, me acompanha. Gosta de corrida? Gostam. Somente quando o Kleber passa a milhão. Como é que, depois nós vamos falar no segundo bloco, mas como é que eles se sentiram lá quando foram em Interlagos, assistiram a corrida, como é que foi? Ele é um mundo diferente, né? Não é um mundo que a gente vai todos os dias, não é um mundo aberto para todos, né? É igual o sol. A lua não tem para todo mundo, é para poucos. Sim. Então quando a gente chegamos lá e viu a emoção, né? Eles viram a minha emoção. Que legal. E ficaram emocionados. Né? Que legal. Então, assim, ver o pai ali, ali vibrando, porque é uma vibração, cara. É uma brincadeira de adulto. Parece que não, mas assim, é uma coisa assim, emocionante. Exatamente. Mesmo, né? Igual a primeira vez ali, que eu... Né? A primeira vez que eu dirigi um ônibus, a primeira vez que eu tirei minha habilitação categoria D e E, primeira vez que eu dirigi um super articulado. E aí eu adentrei ao ônibus como cobrador. Comecei lá de baixo, fui indo, fiz várias funções até chegar onde eu sou hoje. Hoje eu sou supervisor de manutenção. Que legal. Há 10 anos eu já estou no mercado. Quantas pessoas aí você coordena? Uma média de no meu turno, umas 30 pessoas, mais ou menos. 30 pessoas. 30 pessoas. E aí, manutenção, tudo é você que tem que estar ligado. Exatamente. Que parte legal. Mecânica, corretiva, preventiva. Tem umas coisas boas pra você depois. A gente tem uns produtos aí. Tem bacana. Tem uns então, produtos a gente vai conversar aí. sobre isso. Então, no turno noturno, que eu trabalho no noturno, né, na equipe noturna, nós somos em 3 supervisores. Então, a gente divide as funções para que corra tudo bem na saída da frota. Eu sempre costumo falar que a frota tem que ser saudável, não naquela correria. Porque quem está buscando o transporte coletivo nem sonha que a garagem de ônibus ela gira 48 por 48, ela não para. Né? Não tem dia de descanso. 48 por 48? Porque é adrenalina pura, é 24 horas a empresa rodando, só que assim, os problemas são concentrados dobrado. Entendi. Então... É como se 24 horas fosse 48, aquela loucura. Às 19 até às 7 da manhã, entra carro, tem ônibus que roda 24 horas. Entendi. Se ele constar o defeito, se ele tem que parar para fazer uma corretiva, uma preventiva, a gente para, né? Só que nós temos 4 horas, 5 horas para fazer bem feito. É como se fosse uma equipe de corrida ali, correndo, e a corrida nunca acaba. Exatamente. Estourou uma turbina na corrida, tá tem quente. Que trocar. Os parafusos tá como? Dilatado. Sim.
Sim, sim. Mas ali você tem um espaço. Imagina, dentro do ônibus, num espaço fechado, você tem que fazer aquela manutenção. E tem que ir pra rua. Porque o carro tem que ir pra rua. Porque se ele não faz a linha... Porque deixa o passageiro no Deixa ponto. a passageira... Não vai chegar no trabalho, não vai chegar, não vai voltar, não vai... Meu, e aí você causa transtorno. É complicado. Hoje eu tô na Transcap, eu queria mandar um abraço pra toda a equipe noturna. Eu também, queria mandar um abraço pra toda a galera aí. A galera tá todo mundo aí assistindo. Queria mandar um abraço pra todo mundo. Não vou falar o nome de todo mundo, que eu acabo esquecendo. Claro. Mas é uma equipe focada. Que bom, cara. É uma equipe que... Não, você dá pra perceber em você, pelo seu profissionalismo, que você é um bom líder, um bom gestor, um bom líder. E isso faz toda a diferença. É igual uma equipe. Uma equipe sem um chefe de equipe também fica perdida, né? E o Eduardo, eu assim, falando da minha pessoa assim, como profissional, eu gosto muito de olho no olho, Kleber. Legal. Eu gosto muito de falar a verdade, eu gosto de verdade. Isso. Eu gosto de, esse copo, ele é que cor? Se o cara falar pra mim que ele é azul, perdeu. É isso. Não. Certo é certo, errado é errado, preto no branco. Porque você não vai colocar a sua família ali. Isso aí. É isso você aí. vai colocar? É isso aí. Não. É isso então, aí. assim, eu sou um cara que tem uma liderança, assim, que eu vou mais no humano. Isso. Gosto muito da parte humana e gosto das coisas certas. Porque eu faço certo. E não é fácil, cara. E hoje no nosso ramo, Edu, a gente tem oficina também de mecânica de caminhão, essas coisas. Também mexemos com manutenção de ônibus. Depois eu vou te explicar o porquê também. Acho que dá pra gente até... Aqui vai sair negócio aqui, galera. Opa, acho que eu vou correr na Fórmula Truck. E eu acho que quando a gente lidera uma galera, e a mão de obra não é fácil. A mão de obra hoje no nosso país, infelizmente, gente, e aí vai outro abraço pra vocês aí, da Transcap, porque assim, se você tá numa empresa ali onde você consegue trabalhar legal, tem um bom líder, tem uma boa gestão, tem uma boa, um bom RH, uma boa empresa, se mantém ali, porque ao contrário também é verdadeiro. A gente tem pouca mão de obra boa e que a gente pode contar, como você falou, que o cara vai te entregar aquilo que você precisa, e ao contrário também, poucas empresas que também honram esses profissionais. Sim. Então, mas nós estamos num mato sem cachorro, porque realmente a nossa mão de obra vai de mal a pior e as empresas também cada vez mais vamos fazer, prostituem cada vez mais esse mercado, Com né? certeza. Porque você não dá valor, o cara não... Ninguém mais quer ser mecânico de caminhão, de ônibus. Ninguém quer ser mais motorista, Ninguém não tem mais. quer ser mais motorista, Tá ninguém... E aí? Como é que a gente faz? Pra que lado que a gente vai? Porque o transporte urbano não pode parar. Exatamente. Transporte urbano, caminhão não pode parar. Nada. O Brasil é feito com caminhão. Foram tirar os trens da... Já era. E eu viajei de trem, hein, quando era moleque. Tiraram todos os trens aí agora. É tudo de caminhão, não tem o que fazer. Então, cara, a gente realmente, o Brasil aí, precisa repensar tudo isso, porque a gente tá indo pra um lado que a gente vê quanto mais tempo passa, mais fica difícil, e a gente não sabe onde isso vai dar, né? Todas as empresas hoje, de segmento do transporte, todas, estão com dificuldade de motorista. Mas aí eu até vi uma reportagem, não lembro onde foi. Mas o cara tem habilitação, mas não tem a primeira oportunidade. Pô, mas você bateu na empresa? Não tem como. A empresa não vai bater na sua porta, fala, vem. Você até pode mandar um currículo. Mas não me chamaram. Mas vai lá, insiste. Bate na porta. É difícil, cara. Vai lá, pede. Muitas vezes eu tomei não, quando eu queria ser motorista, eu trabalhei numa empresa que não me deu oportunidade. Sim, às vezes porque você não tem experiência, aí o cara já quer Eu pedi pra manobrista, não me deu oportunidade, sabe o que eu fiz? Tudo bem, peguei meu banquinho, fui embora, comprei um caminhão. E aí eu também não gostei do caminhão. Falei, deixa o caminhão em stand, vamos vender esse caminhão. Seu era ônibus, e vou pro ônibus. E fui pro ônibus com a Júlia pequenininha e a gente voltou pro ônibus, voltamos como motorista. Cara, eu acho muito legal, o ônibus é muito legal, porque a gente agora tem um ônibus na equipe, um motorhome, né? E a gente vai, a equipe fica todo lá. O motorhome, inclusive, é o nosso ponto de evento nos autódromos, né? Então a gente faz churrasco, faz as coisas todas lá. E é muito legal, porque eu gosto de ir de ônibus, eu gosto de ir de motorhome, eu gosto de ir com a galera, eu gosto de pilotar o ônibus, o motorhome ali na estrada. Então, cara, e é gostoso, né, cara? É confortável, é gostoso. Lá, inclusive, tem cama, dá pra deitar. Então, é muito gostoso essa viagem, né? Então,
E tem gente que, por exemplo, tem um motorhome, eu sei de vários pilotos, inclusive, tem um motorhome, e o cara nunca viajou no motorhome, cara. O cara vai de avião. O helicóptero Lógico, por causa do tempo, que a gente sabe, todo mundo é empresário, acaba tendo que correr pra caramba. Mas eu não sei, eu gosto de ônibus, eu gosto do busão. Mas é legal, esse sentimento é legal. É um sentimento retrô, né? É um sentimento do Kleber, molequinho que ia lá pra escola. É isso. Pro Kleber que olhava o motorista dirigindo e falava assim, um dia eu vou dirigir assim. Não, cara, e sabe um negócio que você falou, foi lá, comprei um caminhão e tal. E eu nunca pensei em comprar um ônibus, comprar um motorhome. Isso aconteceu, isso foi coisa de Deus, eu sempre falo, né? Tem o lance da Jesus Taon, que eu sempre tô divulgando. E foi porque eu acabei... Quando eu capotei o caminhão, não sei se você já viu isso. Acho que eu vi. Acabei correndo para poder fazer o caminhão, um outro caminhão em um mês. Conseguimos, estreamos esse caminhão lá em Goiânia. Claro que, né, não tinha que reacertar o caminhão todo. A gente acabou fazendo uma volta da corrida, mas nós fizemos todas as voltas rápidas. E por isso o patrocinador desse volta rápida nos deu esse motorhome. Por 2 anos. A gente fechou um contrato com eles com 2 anos. Inclusive, um abraço aí pro pessoal da Tech Dry, que na época chamava Nanotech, e depois mudou para Tech Dry. Ele falou, Kleber, você tem um motorhome, você fez todos os voltas rápidas. Aí ele vendeu franquia, sei lá, ele fez negócios lá, e falou, cara, tem que estar com esse pessoal aqui dessa equipe. E ele falou, cara, verba a empresa hoje não vai ter durante 2 anos, mas nós temos esse ônibus. Nós vamos te dar assim daqui 2 anos. Eu, na hora, onde eu assinei. Na hora, aqui, eu tô até com a caneta. Já assinei ali na hora. Ganhamos o motorhome, cara. Pô, que legal. Então, como Deus vai fazendo as coisas com a gente, né? E aí eu não sei, aquilo parece que, sabe quando você fala, é um presente de Deus e eu tenho que cuidar, eu tenho que ir nele, eu tenho que ir junto, eu tenho que pilotar, eu tenho que, né? Você tá vendo eles ali do Colégio Adventista, nós somos evangélicos. Eu estudei no Colégio Adventista, viu, gente? E eu tenho um negócio pra te falar. Você tem esse ônibus hoje, mas Deus primeiro fez você dar aquele capotamento. Primeiro eu capotei. Primeiro você sentiu na pele o medo. Não, e ali eu perdi tudo, né? E ali, você vê que Deus, aqui eu vou te dar aqui, eu vou tirar aqui, eu vou te dar ali, e você vai se reerguer novamente. Então é Deus na tua vida. É Deus. Primeiro, você tá aqui vivo. Jesus tá on. Sempre. Você tá aqui andando, vivo, com a sua família. Cara, isso aí não paga, isso aí é Deus. Você é um milagre. E você também. E eu sentia muito que eu tinha que falar contigo, porque toda vez que você me chamava ali, eu falava assim, cara, essa é a essência, esse é o Kleber Elétrico, eu tenho que falar com esse cara, porque esse cara é o cara que é o cara que, né, tá começando, que tem aí o podcast, que quer dar voz a quem não é ouvido, e eu tenho certeza que você é um cara abençoado por isso. Amém. E eu quero que você fale mais de você, vamos lá. E aí você sempre foi do ramo de transporte. Sempre foi ramo de mais transporte. Do ônibus do que do caminhão. Sempre foi mais do ônibus que do caminhão. Em 2014 eu saí do ônibus de novo, fui pro caminhão. Era uma empresa de ônibus, mas que tinha caminhão. E aí então você fazia os dois. Aí meu chefe falou assim, fica mais no caminhão, porque ninguém quer. O motorista de ônibus, a maioria não quer ir pro caminhão. Eu falei, eu vou. Eu já tive caminhão. Disso, cara. Eu sabia que tinha essas paradas. Eu já vi. Eu tenho uma resenha. Eu fazia São Paulo-Curitiba com um caminhão. E eram 4 caminhões. 2 fazia a linha de Uberlândia e 2 fazia a linha de Curitiba. Então, um ia, um vinha. Um ia, um vinha. Toda noite nós estávamos na estrada. E eu tinha um dia o meu parceiro que a gente trocava ali no Petropem. A gente trocava de caminhão pra gente dormir todo dia em casa. Um dia o irmão dele faleceu. E aí meu chefe falou assim, ele vai só até o Petropem. Você vai ter que descer e você vai com outro motorista. Rapaz, esse motorista começou a passar mal, ele era do ônibus. Ele passou mal na gabine, ele vomitou. Eita. Ele não conseguia. Por que será, cara? Falou que não dava. E não foi só ele. Foram outras situações. Não vou de caminhão, não vou. Ia emburrado, porque eu sou do ônibus, aquela história. Motorista de Volvo, motorista de Scania. Era mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E eu fui pra estrada, eu fui pro caminhão. Sempre gostei do caminhão também. Que legal, cara. O negócio era dirigir em alta velocidade. E engraçado, porque eu realmente, se você falar pra mim, você quer ir pilotando o motorhome ou você quer ir pilotando a carreta? Eu falo, eu quero o motorhome. Eu gosto mais do motorhome. E do caminhão de corrida, porque na verdade o caminhão de corrida foi uma coisa que aconteceu pra mim. Foi uma coisa que eu fui atrás, né? Eu queria ser piloto. E Deus me proporcionou ser piloto de caminhão.
tudo bem, o que ele mandar eu tô fazendo. E eu achei que eu não ia gostar. Falei, não, meu, é lento, não é igual um carro de corrida e tal. E acabei adorando, cara. A hora que eu sinto aquele turbo, aquele barulho, aquele negócio de 5 toneladas acelerando na reta 200 por hora. Eu falo, cara, como pode isso aqui, né? Bom, prazer, o mosquitinho do diesel te picou. É isso aí. Não tem igual. Foi a mesma coisa. Nós somos do tempo do carro a maçarico ainda. E quando começou a chegar o aspirado, que foi o 1418, Sim. depois o turbinado, 1620, motor 366, e aquela turbina, pedal de embreagem a ar. Sim. Aquilo ali foi... Freio a ar. Então é tudo leve, né? Tudo leve. Sensível. E, muito da hora, muito A legal. galera acha que o piloto do caminhão fala, Kleber, mas como é que você consegue aquele negócio pesado? Eu falo, cara, é tudo leve, ao contrário. É ao contrário. É tudo muito leve, muito sensível, mais que um carro de corrida normal. Então, você tá num negócio de 5 toneladas, que o caminhão pesa pouco perto de uma carreta, um ônibus, mas é 5 toneladas que você faz assim, ó, com o dedo e tudo muito leve, né? Então, tem que redobrar a atenção, porque se você faz uma ação errada ali, é 5 toneladas para parar. Né? O motorista de ônibus hoje que dirige a maior tecnologia de São Paulo é um super articulado. Eu trabalhei muitos anos com super articulado. Na minha mão era um Fusquinha. E assim as pessoas falam, meu, lá na própria manutenção, manobra esse carro aqui pra mim. Como é que você consegue? É assim, é assado. É experiência, né, cara? Eu fui guincheiro, fui chefe dos guinchos lá. Você é bom de manobra? Sou bom. Fiquei bom. Mas não fiquei, é fácil. Mas fiquei bom sabendo respeitar as broncas, as dicas dos mais velhos. Isso. Né? Isso daí é muito importante. Pô, você tá errando. Faz assim. Tá bom, eu vou fazer. Deu certo? Deu certo. É isso. Então, porque não é fácil, galera. Eu que, né, piloto ali o motorhome, às vezes ali o ônibus, cara, você dá uma ré, você não sabe o que tá lá atrás. Exatamente. Você tem que ter prestado atenção na hora que você foi, pra na hora que voltar, você sabe que não tem... Porque não é assim, tem uma câmerazinha de ré e não sei o que. Às vezes até dá pra pôr, mas eu não tenho. E aí, você tem que estar muito atento, né? E manobrar é a pior parte, porque na estrada todo mundo pilota. Com certeza. Se respeitar a faixa, respeitar espaço, respeitar o tamanho daquilo lá. Frenagem, que você tem que estar longe do da frente. Freio motor, saber como funciona. Porque é muito peso pra parar, né? Exato. Então você tem que respeitar aquilo, né? Que nem você tem carreta. Sim. Você tem um retard. Você vai pegar uma serra aí. É complicado, você Vamos tem que lá. saber. Copa Truck vai correr lá no Chile. Você vai descer a cordilheira. Você vai descer como? Vixe. Você vai descer a 20 por hora... E você vai ter que adaptar o seu caminhão pro ar quente, senão você não congela, você pode morrer. É isso. Eu tinha um colega meu argentino da Jeffco, e ele acabou falecendo na cordilheira. Nossa. Cara, vamos pro comercial, passa muito rápido, vamos pro break. Eu queria no final desse bloco aqui, agradecer os caras que pilotam lá pra mim, que é o Dan, que é o cara que tá com a gente aí, que é o nosso carreteiro, o Márcio, que também é carreteiro e pilota o nosso motorhome e o ônibus também, e o Ale, que também era motorista de ônibus, veio para ser mecânico e agora ele é o mecânico e também pilota o ônibus. Então, a gente tá ali com muito motorista e muito cara do ônibus e do caminhão na nossa equipe. Então, vai um abraço para eles aí também. Um abraço para eles e, aprende corre demais. Eu que aprendo com eles. Vamos pro break comercial e já voltamos aqui com o Edu do Papo de Busão. Valeu. Fala pessoal, estamos de volta aqui com o nosso Pod Carro e o Papo de Busão com o Edu. E nesse segundo bloco nós vamos fazer uma coisa muito diferente aqui, que é ele que vai me entrevistar, porque ele queria muito isso daí, queria que eu fosse lá no Papo de Busão, e aqui nós fizemos um híbrido. É um crossover, né? É, isso aí. Então... A gente só vê uns crossovers aí. A casa é sua, meu amigo. Na televisão e agora nos podcasts. É isso aí. Kleber. Talvez a gente esteja inovando aqui. Os caras não têm ideia com a gente aqui. É, com certeza. Tem muitos podcasts grandes aí, os caras vão começar a fazer isso. Porque é bom, relacionamento, é o network, né? O network é muito bom. Legal. Kleber, né? Cara, você é um cara que dispensa comentários, a gente tá aí nas redes sociais acompanhando, acompanha de perto. E,
as histórias aqui, tanto no primeiro bloco, e agora nesse segundo que eu vou começar a apertar o homem aqui pra ver se ele vai correr mesmo. Vai embora. Cara, qual foi a sua primeira sensação? Uma sensação assim, a sensação de batida. Batida, né? Na corrida. Eu vi aquela imagem, cara. Tá, eu já tinha tido outros acidentes. Tive acidente no kart, eu tive acidente de HB20, eu tive... porque a gente, quando você busca o limite, né? Inclusive eu vinha escutando isso no carro, né? O Djalma Fogaça tava literalmente metendo o pau no pessoal da pista de Tarumã, porque eles criaram uma chicane lá, que inclusive foi onde eu capotei o caminhão, que eles deveriam dar o nome da chicane de Kleber Electric e do muro de Daniel Kellerman, que o Daniel Kellerman caiu lá pra baixo do morro, foi. E eu capotei ali porque peguei um óleo ali e capotei, enfim. Mas tanto ele quanto eu tava na HB20, quando eu tava no kart, nós estamos fazendo o quê? Buscando o limite. Então, quando você busca o limite, você aumenta a chance de erro muito, né? Por quê? Porque você tá no máximo ali, e se alguma coisa der errado, vai dar muito errado, porque você não vai conseguir controlar. E piloto que não pensa ir no limite, para mim, não é piloto. Então, eu acho que a gente tá suscetível, isso acontece, não só comigo, mas com muitos outros. Esse final de semana teve com o Salustiano, que capotou, bateu com a Lamine, deu outro PT. Eu falo que Tarumã 2, 3 PT toda vez, né? E trocaram lá, fizeram a chicane e deu de novo. Então não é isso, eu acho que tô com o Djalma nesse sentido, porque eu acho que realmente eu não gostei da chicane, eu achava que quando era mais rápido era muito mais legal, mas é isso, eu acho que também os caras estão tentando fazer, equilibrar isso, né, pra não dar mais tanto acidente, e se der também não seja tão violento como foi o meu e tal. Mas eu acho que, cara, a sensação de todas as vezes que eu bati e eu ou capotei, foi a sensação da frustração de não ter previsto aquilo antes, que aquilo podia acontecer. Como eu falei, o piloto ele tem que buscar o limite. Mas o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que pode acontecer. E se pode acontecer, eu não posso ficar pensando nisso, porque senão você não acelera, mas você tem que saber que você tem que ir no limite. Mas se algo der errado, você tem que ter o plano B na mente. Você tem que ter o plano B na mente ali, se algo... Se começar a sentir que o carro começa a sair, e você não respeita, vai dar a merda. Então eu comecei a respeitar mais isso. Então quando eu não tenho, por exemplo, essa corrida agora mesmo que eu fiz em Tarumã, bem legal a sua pergunta. Porque meu caminhão, ele tava saindo muito de frente. E a gente não conseguiu encontrar esse defeito. A gente acha que a gente errou no amortecedor, enfim. E ele saía muito de frente, então eu não conseguia fazer a curva rápido como os outros pilotos, conseguia acompanhar ali, conseguia fazer, mas não conseguia ter ação, ir pra cima, ultrapassar, né? Então tive um caminhão muito mediano para ruim essa etapa. Então ali eu sabia que não adiantava pra que eu sei que eu não vou conseguir ultrapassar e fazer alguma coisa legal, eu vou ficar me arriscando. Então eu trouxe o caminhão para casa, sabe? Sem um risco, um arranhão, uma batida. Então, a sensação de frustração é tão grande quando você bate, você não termina uma corrida, ou que mesmo uma quebra, é que você não quer deixar aquilo acontecer de novo. Então, isso vai moldando também, acho que cada piloto aí que já passou por isso. E depois que você assiste em casa, você fala, meu... Cara, como é que é? Quando eu capotei lá em Tarumã, não foi nem em casa. Quando eu cheguei no box, tava passando na televisão, a Band tava filmando eu, vendo meu vídeo na televisão. Eu falei, eu tava lá dentro, porque realmente, cara, você não sabe o perigo que você tá passando, porque ali, inclusive quando eu capotei, minha cabine soltou do caminhão, ela girou fora do caminhão e caiu em pé. Graças a Deus ela caieu virado pra cima. E eu vi que o chassi... Tanto que quando eu abri o olho, tava o céu azul. Eu falei assim, bom, morri, fui pro céu. Tô chegando. Aí quando eu vi um cara vindo aqui, desce que tá pegando fogo. Eu falei, pô, esse cara não é anjo não. Deixa eu descer. Enfim, eu conto isso pra todo mundo. E aí, cara, aquilo... Quando aconteceu isso comigo, que eu olhei, eu falei assim, mas parece que nem foi rápido, o caminhão deve ter acabado, mas isso é seguro. Quando eu vi a batida, e daí um outro caminhão veio e bate ali perto da minha cabine também, no mesmo lugar,
Que por isso que a gente acha que tinha óleo, porque o outro caminhão também, por que ele ia bater ali, né? Não ia se perder assim. Então bateu lá, que inclusive foi o Rodrigo Taborda. Ele falou, cara, não sei, tinha alguma coisa estranha, acho que tinha óleo ali. Enfim. Cara, aquilo, daí quando a gente olha, a gente fala assim, nossa, que perigoso. Que perigoso. Mas lá dentro você não acha, sabia? Lá dentro você fala, cara, tudo pode acontecer. Porque é muito rápido, né? É muito alta, tá muito rápido. Então, tanto que a minha batida do capotamento, eu não achei que tava tão rápido. Quando eu vi aquilo saindo e indo... Pra mim foi tudo em câmera lenta. Slow motion. O caminhão indo embora. Eu falei, cara, vai bater? Eu não vou... Tanto que eu bato acelerando. Eu bato tentando voltar pra pista. Que é o instinto do piloto, né? Cara, e aí eu falei, não, vou tentar voltar. Porque se você freia, vai reto, né? Então eu tentei acelerar pra voltar. Então aquilo bateu assim, aí quando eu vi, nossa, capotando. Ué, não entendi, parecia que tava lento, parecia que ia dar uma batidinha assim no pneu e parar. Não, cara, o negócio é... Porque você não tem exatamente a noção da velocidade que você tem, a sensação, mas não a noção exata da velocidade que você tá. Você falando dessa forma, relatando o que passa ali, passou na tua mente ali, a gente eleva um grande ídolo nosso, né? Ayrton Senna. Ele dizia, né, que se você vira um buraco e não colocar o carro, você não é piloto. Você tá lá atrás do cara, o cara abriu um buraco, você não colocou, você não é piloto. Exatamente. Eu gosto disso. Quando eu tenho um carro, um equipamento realmente que eu consiga. Por exemplo, eu tô falando dessa última corrida que eu não tinha um caminhão para ultrapassar, então não adiantava eu... Tanto que eu ultrapassei e fui ultrapassado de novo, porque realmente o meu caminhão eu não tinha essa ação. Então também eu acho que isso, se os pilotos tivessem mais essa consciência, eu acho que a gente teria muito menos batidas e problemas e brigas, porque, cara, se você tá rápido, vambora, vamos pra cima, abrir o buraco, coloca. Mas não tá rápido, não adianta. Não vai porque você vai causar um transtorno. A não ser que realmente você ficou lento durante a corrida. Aí sim, aí você vai... bloquear ali o cara, porque você tá no pódio, né, pô? Faz o X, bloqueia. Agora você tá lá em 10º todo, você vai, pô, pra que vai mudar? 13º, 12º? Nada. E dessas pistas que a gente tem no Brasil, que você corre, a Copa, qual que você tem um carinho que você fala assim, meu, essa daqui eu gosto, fico confortável, o caminhão pode estar do jeito que tiver, mas aqui... Cara, eu gosto muito de Cascavel. Na verdade, eu gosto de todas as pistas, ela é rápida? tá? Eu gosto, por exemplo, eu capotei em Tarumã, mas eu adoro Tarumã. E Tarumã tem um negócio legal. Eu fui andar de Opala lá, fui andar de Old Stock. Antes, acho que foi 2022, que 2023 eu fui campeão, mas acho que eu fui em 2022. Foi final de 2022, por isso que eu resolvi fazer 23, eu andava em dupla até 22, e aí eu fui sozinho pra Tarumã. E, cara, eu liderando a corrida, uma reta na frente, me cai a minha roda traseira, quebra o cubo traseiro, sai com roda, cubo, tudo junto atrás, na mesma curva que eu capotei. Caramba. Na mesma curva, cara. Mas aí, cair a roda naquela curva, um negócio muito estranho, né? Mas eu adoro Tarumã. Tanto que quando falaram, pô, vai andar de Opala lá, eu na hora tô dentro. Eu vou. E Cascavel, porque também é uma outra que tem o Bacião, que é uma pista emocionante de andar, que é a próxima etapa agora que a gente vai fazer, mas não tem Interlagos, cara. Interlagos, cara, não tem pra ninguém. Tanto em público, quanto a festa... quanto os patrocinadores e quanto a pista mesmo para acelerar, área de escape, é uma pista segura. Então, realmente, o negócio melhorando, FIA, né? Nível FIA, Fórmula 1, porque realmente ali é uma pista... Nem parece que é um negócio daquele que tá dentro de Interlagos ali, que eu acho que o problema é justamente esse, da Fórmula 1 vir para Interlagos, porque é Interlagos. Porque eu acho que se colocasse aquela pista num lugar descampadão, assim, num lugar bem, onde tivesse muito estacionamento, muita facilidade para chegar numa rodovia, cara, não teria para ninguém aí, seria um dos melhores do mundo. Os americanos fazem muito bem isso, né? Os caras sabem, planejam. Os caras arrebentam. É que, na verdade... Nasceu Interlagos e depois veio a cidade, né? Então, foi criado em volta de Interlagos. Porque lá é a região ali de Santo Amaro. Santo Amaro era uma cidade, né? Exatamente. E é uma das mais antigas. Então, exatamente. Fizeram ali porque era afastado. Exatamente. Aí cresceu tudo em volta ali. Você nesses anos todos aí de Copa,
E quanto tempo você já tem de piloto? Então, eu de piloto, primeiro que eu sempre falo isso e gosto de falar, porque eu acho que estimula outras pessoas como eu, né? Que começaram depois de velho a fazer. Não existe prazo, tempo, idade para o seu sonho. Né? Eu acho que o sonho vem na hora que Deus te inspira ali. Eu acredito muito em Deus, Jesus, Espírito Santo, que me inspirou e falou, cara, esse é o seu dom, você sabe fazer. Vai lá, faz, oferece para Deus, mas vai lá e faz. Tanto que eu sou um cara que eu sou da igreja, eu ajudo, e eu sempre ficava perguntando para Deus, o que eu tenho que fazer, né? Eu quero saber qual é o meu propósito nesse mundo. E eu ajudo isso aqui eu vou falar para você, não fico contando isso, mas hoje mesmo eu saio daqui e vou para uma reunião que é sobre isso. Eu ajudo missionários brasileiros no exterior. A gente tem uma instituição que ajuda missionários que vão para a África, para a Ásia, para a Oceania, que estão lá no meio da guerra, estão lá nos lugares mais pobres e tal. Então, eu me comunico com esses missionários e tal. Que foi isso que me fez ter tanta fé e tanta coisa, e saber que nós aqui no Brasil, por mais que você veja um cara passando dificuldade aqui no Brasil, ele não passa nada perto do que esses caras passam fora do Brasil, em lugares aí que você ainda passa fome porque você tem uma batata para comer por dia, que se você comer 2, você tira a batata do outro. Então, você começa a dar valor na sua vida, em tudo que você tem, enfim. E eu ajudo essa obra, e quando eu larguei de último e ganhei um campeonato brasileiro, no primeiro campeonato que eu fiz de kart, e a mulher me chegou assim, fez a pergunta, a repórter chegou e falou assim, Kleber, os últimos serão os primeiros. Cara, parece que veio uma coisa assim em mim, eu falei assim pra ela, os últimos serão os primeiros, isso é bíblico. Gente, não deixa de acreditar em Deus, Deus não tinha Jesus tá on ainda naquela época, né? Mas eu falava, Deus tá com a gente, Deus tá aqui. Eu conversei com ele antes que não deixasse me bater, eu só queria fazer o meu trabalho. Não pedi pra ganhar, eu pedi pra realmente fazer aquilo que eu sabia, porque eu andava bem na Granja Viana, era o meu quintal de casa e era o Campeonato Brasileiro ali, era o meu primeiro que eu tava participando. E eu ser campeão ali era o impossível, largando de último. Porque caiu minha roda na pré-final e eu ia largar de último. Então era o impossível acontecendo ali. Quem que fez isso? Deus. Eu falei, claro. Cara, não faz sentido, não fui eu. Lógico, eu estava preparado, eu falo que sorte não existe, né? Que é a competência aliada à oportunidade. Então eu consegui, naquele momento, fazer uma coisa que eu estava preparado para fazer. Mas se Deus não quer, cara, não acontece, na minha visão. Então, aquilo foi uma vontade tão grande. E ali eu vi que era o meu dom. Eu falei, não é nada de ir para fora, ir para África, fazer isso. Não, meu dom é aqui. Eu vou passar, vou pregar aqui. Para quem, às vezes, não teria a oportunidade de ouvir ou de aumentar a sua fé. Por quê? Porque nos lugares mais pobres, em guerra, até no Brasil, você tem sempre um pregador, um evangelizador ali. Para os ricos, ou para quem é do automobilismo, ou para os caras que têm tudo, quem fala? Se o cara não quiser ir atrás? Ninguém. Então é muito... Eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, aqui a galera não tem fé. Então eu fiquei pensando nisso, falei, será que aqui é? Aí Deus me confirmou nesse dia que ali era o meu propósito. E aí as coisas foram acontecendo, aí um dia eu coloquei Jesus na frente do meu carro, falaram que eu tinha que tirar porque não pode nada político, religioso ou racista no carro. E aí isso é uma cláusula e eu tive que arrancar o nome Jesus, só que eu não podia tirar, porque eu tinha tido uma revelação que eu tinha que ter o Jesus na frente. Tanto que eu falei com o patrocinador, no dia que eu tive essa revelação, eu falei, tira que eu vou ter que colocar Jesus lá, cara, você vai ter que ir pro porta-mala. Ele falou, cara, com esse aí não tem concorrência, pode colocar. O cara também era um cara de fé, enfim. E aí eu peguei e coloquei lá, eles falaram que tinha que tirar. Aí, você conhece aquela Guaraná Jesus? Já ouviu falar? Já ouvi falar, já. Pedi pra eles pra colocar, eles autorizaram, mandei pra CBA, a CBA falou, não, isso pode porque é uma marca. Eu falei, se pode uma marca. Aí um amigo meu, sem saber de nada, o Fernando, me ligou, falou, Kleber, por que tá o pai tá on aí do Neymar? Por que você não cria o Jesus tá on? Você vive falando de Jesus, cria o Jesus tá on. Falei, cara, você tá sabendo das coisas que tá acontecendo? Ele falou, não. Falei, cara, foi Deus. Aí eu falei pra minha mulher foi lá, criou o logo, na hora ela já subiu com o loguinho, Jesus tá on, de ligar. Cara, o que as crianças identificam com isso, que tem gente de que veio falar que mudou a vida, que realmente... Só que isso aumentou muito a minha responsabilidade como piloto, como pessoa pública, né? Que agora eu tô me tornando, porque aí eu tenho que realmente viver isso aqui. E esse é o mais difícil. Porque você falar é fácil. Agora, viver realmente ali, que as pessoas possam ver que ali tem um cara que fala e faz. Porque eu falo, palavras convencem, o exemplo arrasta.
E isso tem arrastado muita gente, cara. Então eu tô muito feliz de estar cumprindo o meu propósito com o dom que Deus me deu, que é pilotar. E a gente vê isso, viu? Isso transpira, legal, isso é legal, isso é bacana. Ô Kleber, você acha que a Copa, ela poderia sair do Brasil um pouco? Argentina, sim, Uruguai... antigamente ia, né? Muito pro Uruguai. Eu lembro que tinha, ia mas aí parou. Ia pro Uruguai, ia pra Argentina. A gente... Você chegou a pegar essa época? Não, eu queria ter pego, cara. Eles estão analisando, tá? A Fórmula Truck vai, né? A Fórmula Truck é a outra categoria. Uhum. Muita gente pergunta, cara, qual a diferença? Fórmula Truck e Copa Truck. Então, assim, Fórmula Truck ela acabou em 2017 e se formou a Copa Truck. Então, ela acabou e todos os pilotos lá, consagrados de nome e tal, continuaram como Copa Truck. E essa foi pra Band, continuou na Band, que na verdade a Fórmula já estava na Band. Continuou na Band, continuou com toda a organização, só que mudou. Quem assumiu a organização da Copa Truck foi o Carlos Coll, que era o organizador que criou a Stock Car. Que era o organizador, não sei se criou ou levantou, mas ele foi o cara que fez a Stock Car ser o que é. E ele hoje não tá mais na Stock Car, ele passou a Stock Car e veio fazer a Copa Truck, é a mesma coisa que ele fez na Stock Car. Tanto que você vê o público hoje da Copa Truck é muito maior que a da Stock Car, a audiência é maior que a da Stock Car. Nós sabemos os números que nós temos lá na Copa Truck. E é lógico que a Stock Car continua sendo a categoria mais importante hoje, porque todos os pilotos mais, assim, de nome estão lá na Stock Car. Mas a Copa Truck tem o glamour dela, porque ela é uma das categorias mais raiz que temos aqui no nosso país. E a Fórmula Truck tinha acabado. Aí voltou agora o pessoal que tinha os caminhões parados, os empresários se juntaram e falou, cara, vamos voltar com a Fórmula Truck, que tem um nome realmente muito forte. E voltaram. E, cara, já estão com, sei lá, 60 caminhões lá. Já te convidaram para correr lá? Já. Então, inclusive, eu ia falar justamente sobre isso. Já me convidaram, já tem coisas assim bem... Eu vou te falar, eu acho que eu chegaria lá fazendo um nome... que eu não tenho na Copa ainda. Lá na Copa eu tô andando atrás na categoria de acesso. Lá na Fórmula, o que eu tenho de propósito é de chegar andando na frente. Só que, cara, eu acho que cada um tem um projeto. Se Deus me colocou ali na Copa é porque eu tenho que estar ali. E isso tá me moldando muito, sabe? Andar atrás. Porque eu que sempre fui um piloto que tive resultado nas categorias que eu passei... Andar atrás tem me moldado muito, a minha personalidade, meu ego, eu acho que isso tudo tem me ajudado muito, eu saber que, cara, vai ser um projeto muito mais desafiador, vai ser uma coisa muito mais tijolinho a tijolinho para subir esses degraus aí, mas eu vou chegar lá. E quando eu chegar lá, vai ser um negócio muito louco, porque a galera não tem o que falar, vai falar, cara, veio de baixo, não foi grana, não foi nada, exatamente. Foi luta, foi batalha, não só do Kleber, mas dos nossos mecânicos, da equipe que se formou do zero, eu não trouxe ninguém de outra equipe. Meu mecânico tem 26 anos de idade, hoje ele é o cara que monta meu motor, é um cara que meu motor não quebra, não dá problema. Eu tô com um caminhão que, graças a Deus, tá terminando todas as corridas. Então, assim, tudo bem, às vezes a gente tem resultado, às vezes não, mas eu formei uma equipe. Hoje nós temos estrutura, né? Nós temos, como eu falei, a carreta, o motorhome, tudo do zero, né? Nós pegamos uma equipe que não terminava a corrida há 1 ano e meio, como eu sempre falo, não terminava. Para uma corrida hoje, para uma equipe hoje que está pegando o pódio, mas é uma coisa que nós estamos construindo. A proposta que eu tinha era de chegar andando numa equipe que anda na frente. Simples. Eu ia fazer muito mais nome, muito mais rápido? Sim. Mas eu acho que tem um projeto aí, tem uma história, e eu não vou abrir mão disso por nada desse mundo. Eu vou chegar lá. E você falando de chegar, de vir de baixo, de correr, de lutar... Você vai chegar. Agora eu vou te dar um feedback de quem tá do lado de fora. Isso é muito importante pra mim. Tá correndo rápido, tá voando, falta pouco, questão de detalhe, questão de motor, questão de ajuste. Tô te falando porque trabalho na parte de manutenção. Isso, você é um cara que pode falar com propriedade. De você tá vendo ali da arquibancada, eu vejo, assim, muito cara com nome que tá ali, porque... injetou grana, o caramba. Não, os caras estão lá há 25, 30 anos. Mas você vê que você é um cara ousado. Sim. Eu tô te dando feedback de quem tá ali atrás. Não, pra mim é muito legal isso. Vem pela esquerda no retão. Ali o cara que vem... desculpa, vou falar um negócio sério, vou dar uma dica aqui. Eu nunca fui piloto, eu já fui piloto de rua, com ônibus e tal.
O cara que vem pelo trajeto oposto, que no caso por fora ali, sim. a probabilidade, se eu estiver falando besteira, a probabilidade de você pegar a cagada de quem tá vindo pela direita ali e se enroscar e passar, por exemplo, na curva do S, o cara passar direto e você ganhar 5, 4, 3, uma que você ganhar, e você faz isso. Você vê que todas as suas voltas você tá ali pela esquerda e acelerando. Sim. Então você tá andando rápido e você vai andar muito mais rápido. Eu digo que a gente tá... Cara, ó, eu vou ser bem sério, eu não contei isso pra ninguém ainda esse ano. Eu também, graças a Deus, a gente tá trabalhando muito quietinho, sabe? No sapatinho, fazendo nossos testes. Como eu te falei aqui nos bastidores, eu vou falar aqui pra todo mundo saber. Esse ano foi um outro ano que a gente abdicou do campeonato pra gente desenvolver de novo o caminhão. Por quê? Porque eu vinha desenvolvendo um outro caminhão. Ele tava andando rápido, mas ele fazia fumaça. Então, ou quebrava. Então, eu já quase fiz pole, largava na frente, já teve vitória que escapou da minha mão ali, faltando 5 minutos, eu tava andando na frente, segurando a Bia, que com um Mercedão ali de montador e o caramba, eu ia ganhar aquela corrida e o meu caminhão quebrou. Então, assim, eu não aguentava mais o caminhão ser rápido e quebrar. Esse caminhão, eu consegui fazer ele não quebrar, ele termina todas as corridas, faz todos os voltas rápidas, ele cumpre com todos os patrocinadores, mas ele não é rápido. Então... Agora nós vamos... Um segredo, não sei quando vai sair esse podcast, mas nós estamos saindo daqui 2 semanas antes para ir para Cascavel. Minha equipe toda vai para lá. E com a supervisão do Dico, que é o melhor cara que faz caminhão Scania no Brasil, que é o cara que fez o seu Pedro Mufato, né? Que estava na Fórmula Truck até agora. Ele se aposentou, então agora o Dico pode me ajudar com isso. Né? E agora ele não tem mais esse contrato com o seu Pedro. Vem fazer comigo ali. Nós vamos pegar nossos 2 caminhões e nós vamos fazer bala desses 2 pra gente poder competir. E eu tenho certeza absoluta, pelos sinais que Deus já me deu, que agora vai ser só vitória. Eu tenho certeza, cara. Porque eu não falaria isso aqui se eu não tivesse essa certeza vinda de cima. Claro. E ele já me deu essa confirmação. Vai vir agora. Vai começar agora. E você vai ser o cara que vai documentar isso depois. Que legal. Mas é uma luta, cara. Porque, nós vamos fazer uma semana em São Paulo, nós vamos levar todo o nosso circo para Cascavel, vamos ficar outra oficina lá, o Dico supervisionando toda essa minha galera aqui. Por quê? Porque até hoje nós não temos um chefe de equipe. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu não ponho e eu não tiro ninguém da minha equipe. Quem põe e quem tira é Deus. Ele não me mandou esse chefe de equipe ainda, e eu não sei por quê. Aí quando eu penso, o seu Pedro Mufato aposentou, o Dico é o melhor chefe de equipe que tem hoje no Brasil falando de Scania. E eu vejo isso tudo se formando aqui na minha frente, eu tenho uma certeza, cara. Fazendo um aglomerado ali, que ele tá fazendo tudo isso, não sou eu, entendeu? Porque se ele não planta no coração a vontade do Dico de fazer, o Dico não faz por dinheiro, ele faz por amor. Então ele não faria. Então ele falou pra mim, não, eu quero fazer, eu vou fazer o seu caminhão. Então manda pra cá tudo, todos e tudo, que nós vamos fazer. Então eu tô muito confiante, cara, muito confiante que agora nós vamos ter realmente um equipamento para disputar campeonato. Entendeu? Eu que trabalho em manutenção de ônibus, a gente tem mais ou menos uma base, quanto dura um motor, quanto dura um pneu. Corrida, rápido. Motor dura quanto? Cara, 3 etapas tem que abrir. Valores, assim. Eu sei que a gente gasta 60 pau. Eu vou te falar que quando desbielou em Goiânia, foi a única vez que meu motor deu problema, porque a gente teve um problema de arrefecimento, que foi na estreia do caminhão. E eu falando com o box ali, cara, 120 graus. Ele fala, Kleber, última volta. Eu falei, mas não vai dar. Ele falou, você que sabe. Aí só nessa conversa estourou, desbielou. 60 pau. 60 pau. Aí, manutenção básica, que se você não dá problema de 3 em 3 etapas, ela não é tão cara, porque o Scania, por incrível que pareça, ele não é um caminhão que dá muito problema e não tem as peças tão caras quanto acha. Só que você tem que ter uma fórmula ali. Se você sair um pouquinho da fórmula ali, você pode ter problemas graves, entendeu? Pneu. Gasta cada 6 jogos de... Cada pneu custa 2,5 vezes 6, né? Então dá pra ter uma base aí do que gasta. Eu fugi da escola, então... 15 mil por etapa.
E como Por etapa não, porque a gente troca a cada 3 etapas. cada 3 Aí você pega esse pneu e manda pra não, então aí ou você faz... Não, aí esse pneu gira dinheiro esses dele. traseiros que a gente coloca 4 novo, a gente lixa ele e põe ele na frente, que aí você anda com ele mais baixo na frente. Então a cada 3 etapas não gasta tanto com pneu, a gente gasta a cada 3 etapas, é obrigatório você colocar 4 pneus novos atrás, é obrigatório. Então você gasta ali 4, 8, 12, 16 pneus durante o ano, que você é obrigado a colocar. Os outros você pode lixar, ou você pode pegar um pneu novo, lixar e colocar na frente, que inclusive é um segredinho, é um teste que a gente vai fazer agora que a gente acha que baixa o tempo. Mas é isso. Pô, que legal. Isso é a curiosidade que o pessoal dos bastidores, né, que tá Mas aqui... não é barato. O que é caro? Transporte, logística, equipe, aluguel de oficina. O que é muito caro? As peças, quando você vai fazer, né? Por exemplo, hoje eu tenho um motor reserva, câmbio reserva, mas não tinha nada disso. Então, por isso que eu também nem podia enfiar muito o pé, porque se quebrasse eu ficava na mão, não honrava com o patrocinador. Mas hoje, tendo tudo, de peça, manutenção é caro, mas não é tão absurdo. O que gasta mais é com a própria equipe, é com a própria logística, é com fazer tudo isso funcionar. Para você se formar piloto hoje, para você correr na Copa Truck, além de você ter uma equipe ou ser contratado, Sim. O que você precisa? CNH normal, aceita? Não, carteira de piloto. Você tem que ter Tira carteira onde? de piloto. Por exemplo, eu tenho a minha carteira A, porque eu já fui, quando você é vice-campeão ou campeão de alguma categoria nacional, você se torna A, né? Então hoje eu poderia, por exemplo, correr na Stock Car. Mas não é assim, você tem que vir gradativo, ter uma experiência, ter passado por outras categorias e vai graduando sua carta para você poder chegar lá. Não é assim, eu quero correr na Copa Truck, vou lá, tiro a carta e vou. Não, você tem que se graduar em alguma categoria primeiro, fazer uma carrinha, uma competiçãozinha de marcas, para você ter uma experiência de pista, para você poder ir lá. Não é tão simples assim, você vai lá, tira a carta e virei piloto de corrida. Pensei que o cara ia lá, comprava um caminhão, vamos lá e vamos correr. Não é assim, não é assim. Né? Não sei na Fórmula, mas na Copa não é assim. Uma categoria aqui de responsabilidade e respeito. Né? E quase acabando o segundo bloco, eu queria te fazer uma pergunta. O Kleber espera o quê? Cara, eu espero... Não vou nem florear muito, porque a gente não tem tempo. Cara, eu espero primeiro agora a vitória. Eu espero mesmo, eu tô ansioso por essa vitória, porque não por mim. Eu vou te falar bem a verdade. A vitória é por você, a vitória por quem tá lá na arquibancada, a vitória pelos meus mecânicos, a vitória pela minha equipe, a vitória porque eu sei que ele não me colocou lá à toa, e se é ele que tá fazendo, é perfeito. Eu acho que só não veio a vitória ainda porque eu ainda não estava preparado e ele não tinha colocado todas as pessoas que ainda faltavam no quebra-cabeça ali para fazer eu chegar nessa vitória. Eu tenho certeza que quando isso estiver completo, e eu acho que vai ser agora, por isso que eu tô falando dos sinais, vai vir essa vitória. E essa vitória não vai ser minha, essa vitória vai ser de todos vocês, todos os mecânicos e principalmente para a honra e glória de Jesus. E da família, né? E da minha família, claro, que me apoia, minha mulher me apoia demais, ela trabalha nos eventos, inclusive a gente tá fazendo eventos maravilhosos, que a galera tá gostando muito. Então, muito feliz. Considerações finais, igual lá no podcast do Papo de Busão. Cara, eu só quero falar uma palavra, Jesus tá on. E muito grato por você ter vindo aqui. Eu acho que de alguma forma Deus nos uniu aqui nesse momento. Para você poder falar, eu poder falar, 2 pessoas que não tinham voz e estão falando aqui agora. Então, muito feliz aí, grato a você. Eu fico feliz de você ter abrido as portas aqui da sua casa. Sim. Pro Papo de Busão, para todos os telespectadores. Compartilham, se inscrevam nos dois. Conteúdo puro. É isso aí. E Jesus tá on. Amém. Obrigado. Valeu, mano. Edu. Obrigado. Papo de Busão com o Edu e Pode Carro, podcast. Sigam, compartilhem, mande para todo mundo esse podcast que não dá um quentinho no coração? É top, né? Valeu, galera. Rapaziada. Obrigado.
Bora. A gente tem que fazer uma chamadinha pra TV agora. Muito bom, cara. Gostei do papo. Dá um legal. papo de... O Lúcio vai fazer as chamadinhas para vocês. Agora, cara, são 3 chamadas Tá. para 3 televisões. É só não falar o nome de nenhuma TV. Tá. Essa semana, hoje, Tá. reprise. Porque aí vocês usam todas, né? Agora estão fazendo reprise numa TV também. Sim, legal. O Chico tá passando o Brasil inteiro já. Que legal, hein? Vai estar na Globo. Que legal. Ó, é bem simples. Na câmera do meio, nós vamos falar lá e eu vou te perguntar se você gostou e você fala. Tá bom. Tá bom? Semana. Fala, pessoal. Essa semana aqui no Pod Carro teve o Edu, que é do Papo de Busão com o Edu. Gostou? Aqui é um crossover, uma ideia, um bate-papo maravilhoso de alta velocidade e alta performance. Ficou curioso? Essa semana no Pod Carro, assista, não perca. Fala, galera, hoje no Pod Carro aqui, um papo de busão com o Edu, que é o podcast que, né, tá passando aqui atrás. Ele também tem um podcast e trouxe muita coisa enriquecedora aqui pra gente. Então, não perca esse podcast com o Edu. Gostou, Papo de Edu? busão, lógico. Tamo junto e misturado. Um papo de busão. Ficou curioso? Não perca. Hoje, hein? Fala, pessoal, você que assistiu e quer assistir de novo... Peraí. Deu uma... Fala, pessoal, você que assistiu e quer assistir de novo ou não assistiu, não perca a reprise do Pod Carro que nós trouxemos aqui, um papo de busão com o Edu, que é o nome do podcast do Edu. Gostou, Edu? Oh, maravilhoso. A galera tem que assistir, né? Tem, compartilhar, Foi legal. assistir. Primeiro bloco, eu entrevistando ele, segundo bloco, ele me entrevistando. Ficou curioso? Ah, assiste, né? Não perca, né? É. Tá bom? Vai lá. Reprise, hein? Não perca. É a última vez. Beleza. Valeu. Vamos lá. Vamos fazer uma fotinha aqui? Vamos, claro. Você quer fazer como? Quer de pé? É de pé aqui do lado da TV.